se dissolvendo pelo desgaste, por falta de perdão, por mágoas, feridas, né? Nós percebemos que a família inteira sofre. A família inteira fica doente. E nós temos aí o privilégio, né, de entrar de casa em casa o tempo todo. O tempo todo nós estamos nas casas, isso é uma bênção. É o que diz ali em Timóteo 3, né? Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, né? Aí a gente pergunta, né? Excelente obra, Senhor, é só BO, né? É só BO, só tantos problemas, mas é mesmo uma excelente obra, é mesmo uma bênção, porque nós ouvimos, nós choramos juntos, nós oramos juntos, e nós vemos os milagres de Deus juntos. Porque Deus pode todas as coisas, amém? E nós vamos falar um pouco disso aí. Você crê que Deus pode todas as coisas? Mas é muito comum a gente ouvir, quando as pessoas estão ali vivendo esse momento de sofrimento, elas, o tempo todo, né, elas falam, pastor, só um milagre mesmo. Eu acho que não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, nós já estamos há tantos anos assim, eu já não quero mais falar com ele, eu já não quero mais falar com ela, o meu filho já está revoltado. Nós ouvimos o tempo todo, né, essa palavra de desânimo. Não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. E nessa semana passada nós tivemos aí também, né, atendendo mais algumas famílias. E hoje eu recebi uma notícia tão boa de uma situação tão difícil, que a gente fala assim, meu Deus, né? É só mesmo um milagre. E hoje eu recebi uma mensagem da família, pastor, mandaram até foto junto, está tudo bem, para a glória de Deus. Deus pode todas as coisas? Deus pode todas as coisas. E a gente tem visto mesmo, o tempo todo. Famílias e mais famílias que nós vamos visitar, as pessoas estão aí apavoradas, desesperadas, muitas vezes sem fé. E muitas vezes a gente fala assim, Senhor, a pessoa está falando, a pessoa está abrindo o coração, e você, meu Deus, né? Me dá uma palavra, Senhor, me dá sabedoria para eu poder, diante dessa dor tão grande, desse sofrimento, para que eu possa mesmo trazer para essa família a palavra do Senhor. Para que ela possa crer, para que ela possa confiar, para que ela não desista. E como Deus traz alegria nos nossos corações, né? É bem verdade, né? Que por muitas vezes as pessoas endurecem o coração ao Senhor e tudo fica mais difícil, né? É bem verdade. Nem todas as pessoas, nem todas as famílias que a gente tem se aproximado têm dado tanto crédito à palavra de Deus. Há pessoas que porque teve um tempo aí que a gente fazia 10 estudos. Sempre 10 estudos. Muitas pessoas acabavam não querendo porque eram 10 e tal. E aí a gente simplificou e começamos a fazer 4 e teve mais famílias abrindo as portas, né? Mas eu já atendi famílias fazendo 10 estudos toda semana lá. Onde Deus, né, agiu de forma tremenda. Muita gente chorando, se quebrantando. E até hoje ninguém serve ao Senhor. Dá uma certa tristeza. Mas, por outro lado, dá uma paz no coração. Senhor, eles ouviram a palavra da verdade, né? Mas glórias a Deus que ainda tem muita gente que ao ouvir apenas, muitas vezes, um pequeno texto bíblico, uma pequena explicação de quem é Jesus, muitas pessoas têm se rendido ao Senhor. Muitas pessoas que acreditam naquele momento de dor que não tem mais jeito. E aí você chega ali orando por ela e falando assim, tem jeito porque Deus pode todas as coisas. E Deus vai dando ali a sua palavra, e a palavra vai produzindo fé no coração, vai dando entendimento. E daqui a pouco você vê aquela família que estava sem nenhuma esperança, se derramando diante do Senhor, entregando a sua vida ao Senhor, e o milagre acontece para a glória de Deus. Deus pode todas as coisas porque Ele é Deus impossível, amém? E é possível que tenhamos alguém aqui que possa estar falando nesse momento, né? Eu acho que não tem mais jeito, diante dos problemas que eu estou passando. E eu queria ler o primeiro texto de Jó 42:2, onde Jó demonstra a fé que ele tem no Senhor. Jó 42:2 diz assim, sei que pode fazer todas as coisas, nem dos teus planos podem ser frustrados. Você crê nisso, igreja? Deus pode todas as coisas, sim ou não? Deus pode todas as coisas. E agindo Deus, quem impedirá? O problema não é Deus, o problema somos nós. Até onde de fato nós cremos
até onde de fato nós temos convicção que Deus pode mudar tudo isso. Olha só o outro versículo que eu quero compartilhar com os irmãos. Jesus, em Nazaré, ele teve algumas dificuldades. É ali onde ele fala assim que o profeta não tem muito valor, né, na sua pátria. Mateus 13:58. Olha lá. O problema não é Deus. O problema não é Cristo Jesus. São as pessoas. Por causa de quê, gente? Da incredulidade deles, não realizou muitos milagres ali. O problema é a falta de fé. Porque Deus continua sendo Deus de poder. Deus que pode todas as coisas. Deus do impossível. Que traz esperança aos desesperados. Que traz cura aos doentes. Que opera o milagre. Mesmo quando os médicos dizem que não tem o que fazer. Porque Deus pode todas as coisas. Deus só não pode fazer você crer. Porque crer é algo que Ele espera de mim e de você. Jesus estava ali na sua própria cidade e foi rejeitado, né? E é ali que a palavra do Senhor diz que o profeta não tem muito valor na sua própria pátria. Jesus também com tristeza fala Jerusalém, Jerusalém, né? Que mata os profetas, os mensageiros. Quantas vezes eu quis abraçar vocês, assim como uma galinha faz com os pintinhos, mas vocês não quiseram. Muitas pessoas rejeitaram Jesus. Graças a Deus, muitas pessoas creram. É se crermos que nós veremos a glória, amém? É se confiarmos. É se de fato nos aproximar do Senhor com a fé verdadeira. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta colocar diante do Senhor alguma situação, mas no fundo do seu coração você não crê. É o que diz a palavra aqui. Por causa da incredulidade deles, não realizou muitos milagres. Deus continua sendo Deus milagre. Quem crê nisso diz amém. Será que existe alguma coisa impossível para Deus? Os 3 anjos, quando aparecem ali para Abraão e Sara, traz a mensagem que Deus iria operar o milagre. Muitas vezes, a pessoa tem grandes experiências com o Senhor, mas ainda tem dificuldade de acreditar. Muitas vezes, Deus nos atende e nos abençoa pela sua misericórdia, para nos ensinar, né, coisas importantes. Mas por muitas vezes, nós deixamos de ver os milagres do Senhor, porque de fato, falta fé. Falta convicção. Até na oração, muitas vezes, parece que é uma oração fria, né? Uma oração quase assim, eu vou orar, vai que dá certo, né? Nós precisamos orar com convicção. Senhor, eu não sei se o Senhor vai fazer do jeito que eu estou pedindo, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas, amém? Não importa o tamanho, o grau da dificuldade que possamos passar no dia a dia. O que não falta na Bíblia são registros de milagres e maravilhas. Mas parece que o milagre também não é suficiente para que as pessoas sigam a Jesus. Porque por muitas vezes percebemos que as pessoas estão buscando ao Senhor só pelos milagres. No momento da dor, da dificuldade, e ao receber as bênçãos de Deus, elas voltam às suas vidas normais, distante do Senhor. Mas a Bíblia nos ensina que os milagres que Deus opera na minha vida e na sua vida é para que a gente creia nele. Para que a gente tenha mesmo, né, a fé genuína e verdadeira. Mas vamos lá para Gênesis. Abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 18. A partir do versículo 9. Os 3 anjos do Senhor, ao aproximar-se ali, perguntam: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, ele respondeu. Então um deles disse: voltarei a você dentro de 1 ano. E Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançado. E Sara já tinha deixado de menstruar.
Por isso, riu consigo mesma ao pensar: depois de velha e enrugada, e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Então o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de um ano, voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri. Ele, porém, disse: não negue, você riu. É sempre pela fé. Sempre pela fé. Ela olhou aqui para o natural, né? Ela olhou aqui pela limitação humana. Sem fé ela tinha razão. Sem fé ela tinha razão. Abraão, com praticamente 100 anos, né? A promessa estava demorando tanto, 25 anos já se passou. Porque quando Deus promete que através de Abraão ele ia abençoar, né, todas as gerações. E aí passa 25 anos e a promessa não acontece. E muitas vezes não parece que Deus está demorando demais. E aí quando não é no nosso tempo, parece que a gente vai esfriando na fé. E Abraão falhou, juntamente com Sara também. Porque tentaram dar um jeito no jeitinho, né? Tentaram dar um jeito no jeitinho. Parecia que Deus estava demorando demais. Deixa a gente dar uma ajudadinha para Deus aqui. E aí ele se deita com a concubina e tem Ismael. Mas Deus falou: não é esse o filho da promessa. Não esperou no Senhor porque faltou fé. Porque Abraão, ainda que foi chamado de amigo de Deus, e foi aprovado por Deus, mas ele também falhou. Ele também errou. E Deus não esconde os erros, né, dos seus servos. Ele errou também. E esse foi um dos erros, que até hoje tem problema, né? Um dos erros. Sara, ela observou as limitações do corpo dela, do seu esposo. Mesmo Deus falando claramente, queria operar um milagre. E quantas vezes Deus tem falado para mim e para você, e nós estamos nos comportando que nem Sara. Muitas vezes nós estamos falando: não sei não, viu? Depois de tanto tempo, já estou esperando há tanto tempo. Faz tanto tempo que eu oro, pastor. Faz tanto tempo que eu jejuo e nada. Deus é fiel para cumprir suas promessas, amém? Se Deus fala, Ele cumpre. Deus é fiel, diz a palavra de Deus. Deus é fiel. Ele jamais vai deixar de cumprir as suas promessas. E Deus fala claramente, mas Sara, naquele momento, ao invés de crer, ela preferiu rir por dentro. Até onde você está crendo, até onde você está rindo por dentro? Quantas vezes você está dizendo que não tem mais jeito e Deus está dizendo: tem, porque eu sou contigo? Ah, não sei, Senhor. Já faz tanto tempo, já faz 25 anos. Já estou velha, já estou enrugada. Foi o que Sara usou. Muitas vezes nós falamos assim: ah, mas está tão difícil. Já mandei currículo para tantos lugares. Já falei com tanta gente. Já fiz tantos cursos e a porta não se abre. Parece que não dá certo. Vai dar certo no momento de Deus e não no nosso. A palavra de Deus diz que Ele não tarda. Amém? Mas que Ele age no momento certo. Esperar no Senhor é algo que Ele nos ensina. E nós precisamos ter fé para isso. Senão nós vamos começar a observar as dificuldades existentes. Deus não depende de nada para operar um milagre na sua vida nem na minha vida. Deus não depende de nada para operar maravilhas. Para operar grandes maravilhas na sua vida e na minha vida. Mas nós não podemos deixar de crer. Nós não podemos olhar as circunstâncias, mas olhar o Senhor. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você crê nas promessas de Deus? Ele pode todas as coisas.
Nós precisamos de Deus o tempo todo. Porque nós percebemos que sem Ele nós não conseguimos nada. E é muito bom chegar diante de Deus. Senhor, eu sei que está difícil. Muitas portas estão se fechando, mas eu sei que tudo pode. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tenho certeza que Deus ficou muito feliz com essa palavra de Jó. Milagre acontece exatamente porque é impossível para mim e para você. O milagre só existe porque nenhum homem pode operar. Mas nós cremos num Deus do impossível. Num Deus que pode todas as coisas. Num Deus que tem prazer em abençoar eu e você. Mas Ele deseja que nós creiamos. Qual é a situação difícil que você tem enfrentado na sua família, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua saúde? Qual é a situação que você está passando? Ou alguém que você tanto ama que está passando? Você crê que Deus pode todas as coisas? Deus deseja que a gente saia daqui muito mais cheios de fé do que entramos, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, porque muitas vezes a gente chega na igreja abatido, né? A gente chega na igreja chateado, a gente vem quase na marra, né? E isso não só acontece com ovelhas não, acontece com o pastor também, né, pastor Júlio? Muitas vezes a gente vem arrastado pela orelha, né? Vontade é ficar em casa, né? Porque nós temos momentos de dificuldade, de tristeza, de angústia, momentos de ansiedade. Mas nós temos a certeza que quem tem nos sustentado é o Senhor. E o Senhor está agindo com misericórdia o tempo todo. Quando nós estamos abatidos, Ele vem nos dar uma palavra de ânimo. Como fez com Elias. Bora, Elias, tá bom de chorar. Vamos que tem muita coisa para fazer ainda. Josué, seja forte, corajoso, Josué. Assim como eu estive com Moisés, eu estou contigo. Deus está conosco, meus irmãos. Amém? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se Deus está com a gente 24 horas, por que muitas vezes a gente está temendo? Por que muitas vezes a gente está abatido? Por que muitas vezes a gente está sorrindo ao invés de crer? Foi o Senhor que prometeu. Aquele momento, mesmo sendo uma serva de Deus, mesmo tendo visto Deus operar tantos milagres já, ela preferiu sorrir, porque ela observou a sua idade avançada, a idade do seu filho por não menstruar mais. E aí ela preferiu rir. E ela fala, depois de velha, enrugada, o meu Senhor já é idoso, como é que eu terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz, já que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor, igreja? Não existe nada. Nós precisamos estar lembrando isso o tempo todo. Sendo lembrado por Deus. Deus questiona aqui, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de um ano voltarei a você e Sara terá um filho. E aí nesse momento Sara teve medo, porque percebeu que falou besteira. Percebeu que perdeu a oportunidade de crer. E ela nega, né? Ela mente, dizendo, eu não ri. Até parece que a gente esconde alguma coisa de Deus, né? Até parece que a gente esconde. Ele, porém, disse, não negue, você riu. Ao invés de rir, é para crer, amém? Ao invés de ficar preocupado, ansioso, é para crer. Nós cantamos uma música que diz, estou trocando a tristeza, né? Pela alegria. Estou trocando a dor. Estou deixando para trás tudo aquilo que me atrapalha, como diz a palavra de Deus em Hebreus. Deixando todo enrosco, todo embaraço da vida. A gente não pode deixar nada minar a nossa fé. Por muitas vezes o diabo vai falar, aí não tem mais jeito, olha aí, você serve a Deus, olha aí o que Deus está permitindo você passar. E Deus falou em algum momento que nós não passaríamos pelo deserto. Muitas vezes é o próprio Deus que nos leva para o deserto, porque Ele quer nos ensinar grandes lições. Me parece mesmo que o deserto é algo bem pedagógico para a gente, né? Nos ensina aí lições importantes. E aí, Gênesis capítulo 21, pode ir lá, do 1 ao 7.
O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. O Senhor já foi bondoso com você, Mateus? Glórias a Deus. Já foi bondoso com você, Kelly? Amém? Já foi bondoso com você, pastor Júlio? O Senhor é bom, irmãos? Ainda bem que a Bíblia diz que Deus não trata a gente segundo os nossos pecados, né? Deus é Deus de misericórdia, né? A gente falha, a gente duvida, a gente fica abatido. E Deus está sempre usando de misericórdia. E está usando situações para falar para a gente. Não fique abatido, não desanime. Creia, crê somente e verás a glória de Deus. Mesmo Sara, naquele momento tão difícil de crer, Deus, pela sua misericórdia, o texto diz, o Senhor foi bondoso. Não foi porque Sara mereceu. É porque Deus é bom. Nós somos maus, né? Pecadores, falhos. Mas Deus é bom. Trata a gente com misericórdia. Por isso que Ele ensina a gente também a tratar as outras pessoas com misericórdia, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? O Senhor foi bondoso com Sara. E como lhe dissera, fez o que prometera. Sara engravidou. E deu um filho a Abraão na sua velhice. Na época exata que Deus lhe prometera. Sem atraso algum. No momento de Deus, nós precisamos esperar no Senhor. E o salmista disse, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu grito de socorro. E Ele me abençoou. Nós precisamos esperar com paciência no Senhor, amém? Não ficar ansioso, não achar que Deus está esquecido de nós, né? Ou está atrasado, não. Precisamos esperar o tempo que for. Porque sabemos que aquele que prometeu, Ele é fiel em cumprir as suas promessas, em nome de Jesus. O tempo é de Deus. E Ele é perfeito. Age na hora certa. Sara engravidou no momento certo. Mesmo diante da sua velhice, mesmo diante de tantas dificuldades. Aquilo que parecia impossível, Deus tornou possível, porque Deus é Deus de milagres. E aquilo que parece impossível para você, Deus quer que você creia que é possível. Se você crê, amém? Em nome de Jesus. E Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando Isaque, o seu filho, tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou conforme Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaque, o seu filho, nasceu. Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. Agora o riso dela não era de dúvida, agora o riso dela era de alegria, de gratidão, amém? Agora mudou o coração de Sara. Ela entendeu que ela pisou na bola, ela entendeu que ela deixou de crer. Mas ela entendeu que Deus foi bondoso com ela. E mesmo com a sua limitação, por causa da fidelidade de Deus, porque a palavra de Deus diz que mesmo nós sendo infiel, Deus permanece fiel, amém? Não é porque você merece, nem porque eu mereço, mas porque Deus é fiel. Quantas vezes Deus trabalhou no nosso coração, nos deixando constrangido, porque a gente merecia uma sova, né? E Deus vem e abre uma porta de maravilha, de milagre para mim e para você. Para mostrar para a gente, olha, você foi incrédulo, você perdeu a oportunidade, mas eu quero mostrar para você o quanto eu sou bom. E eu estou aqui cumprindo a minha promessa. E mudou o coração de Sara, porque agora ela é testemunha. Aquela que duvidava, agora está rindo de alegria. Antes ela estava rindo porque estava duvidando, mas agora ela está dizendo, meu coração se alegra. Agora eu estou rindo de alegria. E muitas pessoas rirão comigo, porque Deus me abençoou. Louvado seja o Senhor. E eu quero te dizer que o milagre de Deus na sua vida, não é só por você. O milagre de Deus alcança muitas pessoas. Por isso que tudo o que nós pedimos, precisamos pedir para a glória de Deus. Senhor, eu peço que o Senhor opere esse milagre, essa maravilha, mas é para a tua glória.
Hoje nós falamos, né, um pouco, seja feita a vontade de Deus. Nós aprendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós temos que aceitar sempre a vontade de Deus. É ela que deve predominar. Ela que deve prevalecer na minha vida. No versículo 7, ela acrescenta: quem diria a Abraão que Sara aumentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice, louvado seja o Senhor. Deus não precisa, né, que tudo possa estar pronto, né, perfeito para que o milagre aconteça. O milagre é exatamente onde aos olhos humanos não tem jeito. Eu me lembro, meu pai hoje está com 88 anos, né, pai? Vai completar 88 agora em novembro, né? 26 de novembro. Vai completar agora 88 anos. E meu pai, acho que com 83 anos, descobre um câncer no intestino. Foi muito difícil, eu ouvi do médico, o médico falou, o câncer do intestino do seu pai é grave, né? E olha assim, eu acho que talvez nem compense, né? Fazer químio, rádio, não sei. É muito grave, ele, pela idade dele e tal. E logo quando eu saí ali do hospital, meu pai estava no carro. Eu falei, não dá para esconder isso do pai, não. O pai falou, e aí, filho, o que o médico disse? O médico disse que o senhor está com câncer e é sério, é grave. Eu não podia esconder isso do senhor, pai. É importante eu falar para o senhor para a gente orar. Obrigado, filho, obrigado, né? Obrigado por ter falado. E está aqui, né, pai? Levanta a mão aí, pai. Para a glória de Deus, Deus operou um milagre, amém? Arrancou 30 centímetros do intestino. Mas eu fiquei sabendo que tem 6 metros, tem 5,70 ainda, né, pai? Glória a Deus aí. E os médicos não queriam operar de jeito nenhum. Foi uma luta lá no hospital, uma luta. Falar com um, falar com outro, porque não acreditava que valeria a pena. Mas nós fomos ali, na fé mesmo, em nome de Jesus. Senhor, sofrendo, cheio de dor, hora em outro hospital, caso Senhor. Se for para morrer, é melhor morrer operando, né? Do que ficar esperando nesse sofrimento. Fomos lá pedindo misericórdia de Deus. E a vida do seu Miguel, né? A vida do meu pai tem sido mesmo para a glória de Deus. Cabelinho branco, 88, tá animado. É o único velhinho que fica orando para Deus dar saúde para ele trabalhar. Tá bom, né, pai? Trabalhou demais, né? Agora trabalhar para o Senhor. Deus é Deus de milagres, amém? Continua operando milagres. É cheio de graça ainda ele. Cheio da graça, cheio de graça ele ainda, né? Quantos milagres Deus já operou na sua vida, meu irmão? Hein, Juliana? Quantos milagres Deus já operou na sua vida, né, meu irmão? Passou por um sufoco, né? Está aí para a glória de Deus. E que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Lenice também, né, Lenice? Você que o Moré quer ficar sozinho. Lenice pensou, Senhor, não posso morrer sem ele, não. Né? Está aí para a glória de Deus. Quem já foi abençoado pelo Senhor, diz amém aí. Deus continua sendo o mesmo Deus, sim ou não? Nós precisamos continuar crendo em nome de Jesus. Não podemos perder a fé. Olha para trás, olha quantos milagres Deus já operou na sua vida, na minha vida. E o maior milagre Deus já nos deu. Tirou a gente das trevas para a sua maravilhosa luz. Já nos deu perdão. Nós somos de Cristo Jesus. O nosso nome está escrito no livro da vida, amém? Será que Deus não vai continuar cuidando da gente, irmãos? Olha, a gente entristece o coração de Deus quando a gente duvida, viu? A gente entristece o coração do Senhor quando a gente... É como se o Senhor falasse, mas você ainda vai duvidar de tantos milagres que eu já operei na sua vida. De tantas portas que eu já abri. Você ainda vai continuar duvidando? Por acaso você não crê que eu continuo sendo o mesmo Deus? Vai sorrir? Creia! É assim que Deus deseja que vivamos, pela fé. Porque Deus pode todas as coisas. Quando o diabo quiser desanimar você, está repreendido. Deus pode todas as coisas, porque Ele é Deus do impossível. Diga bem alto, para todo inferno ouvir. O Senhor pode todas as coisas. Para mim é impossível, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. E por último, quero convidar você a ir lá para Marcos capítulo 9, versículo 17.
Um pai desesperado por ver o filho em sofrimento. Ele vive ali um momento muito difícil na sua fé. O texto diz que um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus já fica indignado e respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Perceba que a incredulidade traz uma indignação no coração do Senhor. Porque o Senhor estava ensinando tanto aos discípulos a crer, a orar, a jejuar. E aí o Senhor percebe que eles não conseguem porque eles mesmos não criam. É aquela oração sem fé, sabe? Muitas vezes ora por orar, só para dizer que orou. Como a gente falou hoje de manhã, né? Vai orar pelo almoço, pela comida. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém? Mais nada, né? Aquela oração vazia. A Bíblia nos ensina a nos aproximar de Deus com nossos corações contritos, derramados diante do Senhor, amém? Vai orar? Ora com fé, ora com convicção. Senhor, eu estou colocando diante do Senhor essa batalha, essa luta, que eu sei que é impossível para qualquer pessoa resolver, mas o Senhor pode todas as coisas. E se minha fé for pouca, me ajuda, Senhor. Quantas vezes Deus prometeu que se a gente clamar a Ele, Ele vai responder. Ele vai ouvir, Ele vai nos atender. E Jesus, Ele não poderia perder essa oportunidade e aproveita para chamar a atenção: geração incrédula. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Traga o menino. Então eles trouxeram. E quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca, porque viu Jesus. As pessoas precisam ver Jesus na sua vida e na minha vida, amém? Porque só assim teremos autoridade para repreender todo o mal, para orar pelo enfermo, para pregar o evangelho, para cuidar de pessoas que estão em sofrimento. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Me parece mesmo que naquele momento, pela incredulidade, o diabo não ouviu Jesus nos discípulos, porque faltou fé. Por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus, porque o Senhor quer que nos aproximemos dele crendo. Eu não posso orar sem crer. Eu não posso vir para o culto sem crer. Nós precisamos crer o tempo todo. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Era um problema antigo. Era algo que já trazia sofrimento e angústia no coração do pai. Todos os pais que têm filhos com problemas, né? Seja de saúde, seja emocional, dói no coração do pai. A gente quer resolver e não consegue. Esse pai já estava em sofrimento há muito tempo, porque era desde a sua infância. E ele continua dizendo: muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, né? E ajuda-nos. Parecia que ele ainda tinha alguma dúvida, né? Eu não sei, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, se o Senhor realmente puder ajudar de alguma forma. O que Jesus disse? Se podes? Como assim se pode? Ele pode todas as coisas porque ele é Deus do impossível, amém? O Senhor Jesus, se pode, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Você crê, meu irmão? Em nome de Jesus, diga: eu creio, Senhor. Louvado seja o Senhor. O diabo vai trabalhar, meu irmão, para minar a sua fé e a minha fé. O diabo também fala aos ouvidos: olha aí, ó, quanto tempo você está pedindo, quanto tempo você está clamando. Parece que Deus não está te ouvindo também, você não merece. Você é errante, você peca, você é falho. Porque o diabo é acusador e é mentiroso, ele é enganador. Hoje pela manhã eu estava compartilhando, né? Sobre o mentiroso que o diabo é.
Gabriela, não sei onde que ela ouve umas coisas aí, que ela sai falando um monte de coisa pra gente, né? Aí conversa, tá numa idade que fala o tempo todo, né? Tá bom, Gabi. Tá com dom de línguas, né? Aí fala o tempo todo. Às vezes eu tenho que falar, Gabi, para um pouco, filha. Porque ela o tempo todo quer falar, né? E ela falou, pai, o diabo, ele é enganador mesmo, né? Ele é enganador. Porque ele falou para Eva assim, come que você vai ficar poderoso igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Ele falou, se eu fosse Eva, eu falava assim, por que você não come então? Se é tão bom, por que você não come, né? Por que você não prova? Ele é mentiroso, ele quer botar nós contra o nosso Senhor. Ele quer dizer para nós, olha, Deus está enganando vocês. Deus não é fiel, Deus está dizendo isso porque Ele quer enrolar você. Não quer que você. Ele quer fazer isso, colocar a criatura contra o Criador. E muitas vezes a gente cai, né? Feito um passarinho, né? Armadilha. A gente deixa de dar ouvido à voz do Senhor, que diz crer somente. E muitas vezes começamos a ouvir a voz do diabo. Não tem mais jeito, a coisa está difícil, não tem mais o que fazer. Está no fundo do poço, não tem mais solução. É mentira, está repreendido em nome de Jesus. Porque o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, amém? Nós clamamos ao Deus que pode todas as coisas. Você crê nisso, igreja? Continua clamando, crendo em nome de Jesus. Não é para clamar sem crer, é orar crendo. Senhor, eu tenho certeza que basta uma palavra tua e o milagre acontece em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Senhor, porque o maior milagre o Senhor já fez na minha vida, o Senhor já me salvou, o Senhor deu o seu filho para morrer por mim, e a Bíblia diz, se Deus não poupou o seu próprio filho por amor a você, como é que Ele não vai dar as outras coisas? Mas Deus quer que a gente clame com fé, continua buscando, insistindo, batendo, perseverante. Deus ensina a gente a ser perseverante. Não desista dos teus sonhos, dos teus projetos. Não deixa de crer, continua confiando, porque Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Imediatamente, o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Está faltando fé, peça para Deus, Senhor, me ajude a crer. Talvez a forma que eu creio não é suficiente. Me ajuda a crer, Senhor. Me perdoa se eu tenho duvidado. Me perdoa se eu tenho entristecido o Senhor com a minha falta de fé, Senhor. Me ajude a crer. Eu não quero desconfiar, eu quero ter certeza. E fé é certeza, amém? É convicção. Não tem dúvida, não tem espaço para dúvida quando nós cremos. Quando Jesus viu que a multidão estava juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou em pé. E é nessa noite Jesus também está tomando a gente pela mão, amém? Você crê nisso? Jesus está tomando a gente pela mão, fala, levanta, eu estou contigo, meu filho. Você não pode, mas eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas, porque eu sou o teu Deus. Foi o que Jesus fez, tomou pela mão, levantou e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Deus nos deu aí muitas ferramentas, né? A importância de meditar na palavra, de consagrar as nossas vidas ao Senhor, de orar, de jejuar. Você tem colocado em prática o jejum? Quase que nem a Gabi não. A Gabi ontem falou assim, pai, eu não consigo jejuar. Eu digo, mas Gabi, você não tentou a semana passada, mas só ficou 15 minutos. Ah, pai, eu não consigo mais jejuar. Falou ontem para mim, não consigo mais jejuar. Eu só consigo, pai, se eu comer bastante. Primeiro, se eu comer primeiro. Aí é moleza, né? Aí é moleza, né? Vamos jejuar essa semana, irmãos? Em nome de Jesus? Em nome de Jesus? Consagrando as nossas vidas ao Senhor, pedindo que o Senhor nos encha de fé. Pedir a Ele, Senhor, se a minha fé tem sido pouca, em nome de Jesus, me ajuda a vencer a minha incredulidade, em nome de Jesus. Eu quero jejuar, eu quero experimentar a bênção que é jejuar. Separar um momento para
para se derramar mais ainda diante de Deus, clamar a Deus em nome de Jesus. Tem coisas que Deus quer mais de mim e de você, porque Ele quer ver a gente saudável, fisicamente, espiritualmente também. Não adianta você estar bem fisicamente, mas a sua fé é minada. Deus quer que a gente viva de fé em fé, de glória em glória, amém? Porque todos os dias o Espírito Santo vai lembrar eu e você. Você não pode, mas eu posso todas as coisas. Você crê nisso? Vamos fazer uma oração? Vamos colocar diante de Deus aquilo que muitas vezes a gente acha tão difícil, ou na sua vida, ou na sua família, ou na vida de alguém que você ama. A gente sabe dos problemas, a gente sabe que muitas vezes a coisa é bem complicada mesmo. Mas aí a gente olha para Jesus e o nosso coração se alegra. Ah, Senhor, obrigado, porque não existe nada que o Senhor não possa fazer. Não existe nenhuma situação difícil que o Senhor não possa mudar, porque o Senhor é Deus. Coloca diante de Deus a sua vida, coloca diante de Deus o seu clamor, a sua ansiedade, as suas preocupações. Fale para Deus: Senhor, eu sei que tudo podes. Chamar o pastor Júlio para fazer essa oração. Pastor Júlio, que Deus nos ajude a vencer a nossa falta de fé, a nossa incredulidade.